Vamos falar sobre os critérios que eu devo usar para escolher uma casa espiritual para começar um desenvolvimento. Primeiro, para que escolher uma religião e uma casa para fazer parte? Para definir uma linha de culto da sua própria espiritualidade. Sua mediunidade pode ser usada em qualquer religião, mas é importante definir para que você tenha uma linha de trabalho espiritual para desenvolver a si dentro daquela espiritualidade. Qual vai ser a espiritualidade? Aquela que você tem mais afinidade, se sente mais próximo de Deus. Aí você escolheu que vai ser de terreiro. Então, quais vai ser os critérios que eu vou usar para escolher um bom terreiro para a minha caminhada? Precisa de duas coisas dentro de um pêndulo para chegar num ponto de equilíbrio para que se chegue numa decisão. Você vai precisar de razão versus mediunidade. Lembrando que quando você define uma religião, você inclusive pode praticar mais de uma, mas você deve praticar cada coisa no seu quadrado, de forma equilibrada. Voltando, nós vamos trabalhar a mediunidade versus a razão. O que é a mediunidade? A sensibilidade ao plano espiritual. Todo mundo carrega, porém algumas pessoas carregam uma necessidade de trabalho. E nesse mundo de transformar a religião em profissão, quando eu falo de desenvolver um trabalho mediúnico, eu não estou dizendo que você tem que ser pai, mãe de santo, uma liderança, mas desenvolver um trabalho de mediunidade que envolva caridade, que envolva um processo de evolução, primeiro de você, para que depois de um tempo seja através de você. Então, vamos trabalhar com a mediunidade versus a razão, colocar num pêndulo e achar um ponto de equilíbrio para uma decisão de onde vamos escolher um lugar para iniciar. Vamos entender os dois pêndulos, o pêndulo da mediunidade e o pêndulo da razão. E qual delas deve ser a bússola que vai pesar mais para que eu tome a minha decisão de ser de um lugar espiritual. Primeiro, mediunidade. A mediunidade ela vai mexer com algumas coisas. E três delas é o que vai mais mexer com o médium. As emoções, sensações e vibrações de lugares ou pessoas. E da espiritualidade de lugares e pessoas. Essas três coisas vão abalar o médium nas emoções, nas sensações, nas vibrações. E é muito importante que você sinta. Mas, em tempos de escravos das emoções, a mediunidade só ela não pode ser sua bússola, infelizmente. É preciso que a bússola seja muito mais a razão, e eu vou explicar o porquê. A bússola da razão, o pêndulo da razão. O pêndulo da razão vai mexer com princípios, preceitos e valores. Princípios daquele espaço que você escolheu para visitar e está escolhendo se é um lugar bom para você, se os princípios daquele lugar que aquele lugar defende, as bandeiras que aquele terreiro defende, batem de acordo com o seu pensamento, inclusive político, de cosmovisão do mundo, né? Cosmovisão, visão sobre o seu mundo e a partir do mundo que você enxerga, né? Quais são os princípios daquele lugar, quais são os preceitos daquele lugar, né? E quais são os valores. Os preceitos falam de conduta e os valores vão falar de direcionamento, aquilo que traz um senso de valor para o meu desenvolvimento. Então, essas três coisas de razão. Então, de acordo com o meu racional, os princípios daquele lugar são os mesmos princípios que eu carrego dentro da minha visão de mundo. Os valores que aquele lugar defende para direcionamento daquele lugar são os valores que eu tenho na minha vida. E os preceitos, aquilo que eu devo me guardar, me resguardar, eu acredito que realmente aquilo tem influência sobre a minha espiritualidade para que eu pratique. Pronto, então você vai casar o pêndulo da razão, princípios, preceitos e valores que estão de acordo com você na parte prática da vida, com as sensações, vibrações e emoções que vão confirmar para onde a bússola da razão está apontando. Quando houver a consulta na sua razão sobre aquele lugar, somada à parte espiritual das sensações, vibrações e emoções, confirmando para você, aquele é um bom lugar para você. Porém, isso leva a uma questão chamada tempo.
E esse processo entre colocar o pêndulo da mediunidade junto com a razão e chegar a um ponto de equilíbrio, usando como bússola muito mais a razão, isso vai levar um tempo, porque você precisa, para descobrir os princípios, preceitos e valores de um lugar, que vai ter muito a ver com o dirigente daquela casa, e para ter e depois a confirmação através da sua mediunidade, você vai precisar de um tempo para poder conhecer quais são os princípios, preceitos, valores dentro da liturgia, da forma de cultuar daquele terreiro, né? Por exemplo, se você é vegano e não concorda com o corte de animais, vai ser um bom lugar para você. A não ser que tenha um grupo, que o Pai de Santo trabalhe isso dentro da casa de uma forma separada de quem pratica o corte. E outras coisas mais que você vai levar um tempo estudando, vendo com as pessoas que estão ali há mais tempo, investigando. É importante colocar alguns critérios para escolher um lugar, como o desenvolvimento de trabalho social é muito importante dentro daquele espaço, o desenvolvimento de trabalhos culturais. Coloque isso também em pauta, porque o povo de terreiro resiste como cultura à custa de muita resiliência e resistência. Coloque também como critério coisas fúteis, critérios para não escolher um lugar espiritual. Quando o dirigente, supostamente incorporado, diz que você tem que ser daquele lugar, senão a sua vida não vai para frente, ou porque tem amizades, parentes dentro do terreiro, aquele é um lugar para você. Não, espiritualidade é individual. É perto da minha casa. Não tem a ver com local geográfico. Tem a ver com direcionamento de espiritualidade para um determinado lugar, confirmado pelo crivo da razão, pela bússola da razão. E aí acho difícil você escolher um mau lugar para você. Axé.